Olá, gente. Sempre muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos responder uma pergunta do Clauberga. E ele faz o seguinte questionamento. Pode a pessoa que tem um borderline, sendo homem, ter um borderline implosivo fora de casa e dentro de casa o borderline com características mais explosivas? Então, eu vou muito mais além. Tanto homens como mulheres, com ou sem o borderline, podem apresentar certas características de hipercontrole ou hipocontrole do sistema de regulação emocional, a depender da situação. Quantas vezes a gente não escuta alguém dizer assim, fora de casa, na rua, dentro de casa, aliás, é um valentão, mas fora fica calado, você pode ali dizer o que quiser que a pessoa não responde nada. Então, geralmente, dentro de casa, as pessoas têm mais liberdade para serem exatamente como são, de verdade. Na rua, por uma questão de educação e coisa, você termina controlando-se mais. Mas, além disso, o que é que acontece? Conceitualmente, você ter regulação emocional adequada é assim. Se eu tenho uma situação, de repente, que deve realmente me evocar medo, ou seja, você vai lá sair de madrugada, com o celular na mão, falando, um local perigoso, você de repente tem que ter um medo para se proteger. Mas você ter de repente medo numa situação, sei lá, que tem um risco muito pequeno, você passando dentro de um shopping center, por exemplo, de uma cidade grande lá, tranquilo, né, no cinema, passeando ali, fazendo um lanche. Então, você não tem que ter a resposta de medo no mesmo grau que teria se você estivesse andando sozinho na rua de madrugada escura, no local deserto ou perigoso. Então, as respostas emocionais nossas, elas têm que obedecer a uma adequação para significar que existe uma certa regulação. Se você tem emoções que são acentuadamente expressadas em situações que são muitas vezes inadequadas, você tem uma hiporregulação, o que gera comportamentos mais externalizantes, muitas vezes explosivos. Se você sufoca mais as suas emoções, ou seja, mesmo quando a situação ela deve evocar em você uma determinada emoção, você sufoca a tal ponto que ela não se expressa, aí o que é que acontece? Você tem comportamento mais internalizante e que muitas vezes se materializa através das questões de comportamento mais implosivo, ou seja, o indivíduo sofre quieto, calado, não responde nada a ninguém, que também é uma desregulação. Então, se a gente fosse imaginar dois polos, sendo um extremo, daquela característica mais explosiva, aquela pessoa que por nada já responde de forma muito agressiva, de forma muito contundente. No outro polo, aquela pessoa mais internalizante, que sofre calada, muito passiva. E o ideal seria um caminho mais no centro, de você ter uma resposta mais regulada. Então, essas duas formas implosivas e explosivas são nada mais do que manifestação de desregulação emocional. É como se você, de repente, não tivesse a capacidade de adequar as suas respostas emocionais às suas próprias necessidades. Então, mesmo estando dentro de casa, pode ser que em determinada fase da vida o indivíduo seja mais internalizante e em outra fase mais externalizante, e ele fique transitando por essas duas formas de funcionamento, tanto dentro como fora. Não precisa a gente ter sempre um funcionamento mais internalizante fora de casa e dentro mais externalizante. Isso pode sempre estar variando de forma que às vezes até no mesmo dia você vai lá e varia de um polo ao outro, ou seja, porque na verdade, no fundo, a característica básica é de desregulação emocional. Característica central de quem tem um transtorno da personalidade borderline é de desregulação emocional. Então, só para finalizar, a gente ficar bem amarradinho, tem pessoas que têm uma tendência a ter um funcionamento mais internalizante. E tem pessoas que têm a
propensão de ter característica mais externalizante, que é o pavio curto, né? E outro aquele que sofre quieto. Mas você pode ter variações disso aí, combinações disso aí, de todo tipo, porque a questão central é, como eu havia falado já várias vezes aqui, da desregulação emocional. Então, espero que a gente tenha conseguido, né, responder a pergunta. Se vocês gostaram, não deixa de curtir, não deixa de fazer comentários, porque isso aí gera conteúdo para a gente poder ir trabalhando. Não deixa também de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente continuar trabalhando e levando mais e mais informações para vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.